Olá, bom dia. Eu me chamo Danise Medeiros, eu sou engenheira de alimentos pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba. E a minha carreira profissional ela é desenvolvida dentro da indústria de alimentos, mais precisamente no controle de qualidade, atuando sempre com boas práticas de fabricação, sistema de documentação, 5S, auditorias em relação às boas práticas e treinamentos de equipe também com relação às boas práticas, né? E a nossa palestra ela vai tratar sobre esse setor, onde iremos ver os impactos da Covid-19, né, no controle de qualidade dentro da indústria. E antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, né, pelo convite para essa troca de conhecimentos, né, de informações acerca aí desse cenário atual, né, que estamos vivenciando. E antes de falarmos sobre os impactos da Covid, né, no controle de qualidade, vamos entender primeiro o que é o controle de qualidade e como é a sua atuação dentro da indústria, tá? Então, esse setor, ele é de extrema importância para a indústria de alimentos, né? Porque ele é o responsável por garantir a qualidade, principalmente sanitária, dos produtos que estão sendo elaborados, tá? Então, ele é responsável por fazer toda a análise da matéria-prima que chega até a unidade, que vai ser destinada ao processamento, onde são realizadas análises físico-químicas, sensoriais, microbiológicas, para garantir que essa matéria-prima ela tem realmente qualidade e, consequentemente, essa qualidade ela vai passar para o produto que está sendo elaborado. Da mesma forma, são realizadas análises também nos materiais de embalagem, né, para garantir essa qualidade. E aí vocês podem se questionar, mas como que são analisados esses materiais de embalagem, né? Todo material que chega na indústria, ele tem um padrão a ser seguido, né? Ele precisa estar conforme as diretrizes que são definidas pela própria indústria para cada tipo de produto que vai ser elaborado. Então, todo tipo de produto tem um tipo de embalagem específica, certo? Onde essas embalagens elas vão garantir as qualidades sensoriais, a vida de prateleira desses produtos e entre outras funções. É o controle de qualidade também responsável por fazer toda a análise dos produtos que estão em processos, né, com o objetivo de garantir a integridade desse produto, a qualidade sanitária e garantir, assim, a saúde do consumidor, né? Então, toda matéria-prima que está em processo, né, ela é analisada, o produto final, ele é analisado para garantir que nenhuma contaminação está em contato com aquele produto, seja ela física, microbiológica ou química, certo? Esse setor ele é responsável também por toda a parte de documentação. Então, manual de boas práticas deve ser elaborado, o responsável é o controle de qualidade, e esse manual, ele é intrínseco da indústria. Cada indústria vai ter o seu manual de acordo com as suas atividades, de acordo com os produtos que são processados, certo? Como também os POPs, né, que aí acredito que todo mundo já ouviu falar, que são documentos operacionais, né, padronizados, procedimentos operacionais padronizados, e o principal objetivo desse tipo de documentação é garantir a execução da atividade, né, o desenvolvimento da atividade de uma forma padrão, de uma forma conforme, certo? E aí, quando nós temos todas essas atuações, toda essa padronização, nós temos também muitos benefícios dentro da indústria, como, por exemplo, redução do tempo de produção, redução de perdas de matéria-prima, de material de embalagem, de mão de obra, garantia do cumprimento de todas as exigências legais, né, que são definidas pelos órgãos aí, pelas entidades de fiscalização, como a Anvisa, né, e outros órgãos, a vigilância sanitária, e facilidade em localizar pontos de melhorias. Como? Ora, se eu tenho um documento que é padrão, que vai me ajudar a desenvolver a atividade de uma forma padronizada, então eu fugi desse padrão, eu tenho um desvio no meu processo, então eu tenho condições de identificar de uma forma mais rápida as melhorias que devem ser realizadas dentro do meu processo, tá?
E aí, claro que existem, né, inúmeras legislações, inúmeras normas que esse controle de qualidade ele deve obedecer. E uma dessas normas são, por exemplo, as boas práticas de fabricação, né? Que fala sobre vários itens que a indústria ela deve seguir, onde nas boas práticas, essas boas práticas, elas se estendem desde a água, o controle da água, né, a qualidade microbiológica, por exemplo, da água que entra no processo, até a saúde do colaborador. E aí existem outros pontos também que precisam estar adequados para o bom funcionamento da indústria, como as instalações, controle de pragas e entre outros, certo? E aí existe uma fiscalização dessas boas práticas, né? Que essa fiscalização ela pode ser feita pelo órgão nacional, pela Anvisa, né? Ou mesmo pela a vigilância sanitária estadual ou municipal, onde o objetivo em o cumprimento dessas normas é nada mais nada menos do que a indústria ter lá o seu alvará de funcionamento, né? E claro que, obedecendo essas normas, a indústria também ela tem a ganhar, ganha confiança do consumidor. Então, se a indústria ela tem lá o seu alvará de funcionamento, o consumidor entende que ela trabalha da forma adequada, obedecendo os padrões e que aqueles produtos eles realmente têm qualidade, né? Eles não vão oferecer nenhum risco ao consumidor, certo? E aí, né, quais são os benefícios que o controle de qualidade ele traz para dentro da indústria, né? Cliente satisfeito, então, se eu tenho um produto que tem qualidade sanitária e preserva a saúde do meu consumidor, então eu tenho clientes satisfeitos, né? Preservação da qualidade dos alimentos, já que eu tenho um controle rigoroso de toda a análise de matéria-prima, de material de embalagem, de produto em processo, então eu tenho qualidade dos meus alimentos. Eu tenho a segurança também desses alimentos, já que eu realizo essas atividades. Eu tenho uma redução também nas perdas, né, que a gente considera desnecessárias, que são causadas por falhas técnicas, por falhas de processo, e aí com a padronização eu tenho uma minimização nessas perdas, né? E com isso uma maior agilidade na produção. Então, chegando ao final do meu turno, do meu expediente, eu tenho lá as minhas metas alcançadas, as minhas metas que são relacionadas à produção. E se eu atinjo as minhas metas, né, de produção, eu tenho uma maior lucratividade, certo? No entanto, né, é, o cenário atual em que vivemos, ele tem provocado vários desafios nas indústrias de alimentos, né, devido a esse novo coronavírus, né? A Covid aí que vem causando vários surtos dentro da indústria, provocando assim a interdição dessas unidades, né, devido à contaminação. E embora a Anvisa, a OMS e outras entidades internacionais, elas já tenham deixado claro que os alimentos, eles não, o novo Covid aí, o Covid-19, ele não é transmitido por meio de alimentos, embora isso já esteja claro. No entanto, as indústrias de alimentos, elas precisam adotar medidas que estão relacionadas diretamente com a prevenção, né, dessa contaminação, garantindo assim que os consumidores eles estão recebendo alimentos seguros e principalmente garantir o abastecimento da população, né? Já que aí com esses surtos, com os fechamentos de algumas unidades, corre o risco da população ficar desabastecida, né? Devido a esses impactos, né? A esses desafios aí que as indústrias vem enfrentando, certo? E aí, diante disso, muitos questionamentos vêm sendo feitos com relação à obediência dessas boas práticas de fabricação. O que é que as indústrias estão fazendo para evitar que esses surtos aconteçam, né? O que é que elas estão fazendo para garantir o abastecimento da população? Quando começamos a enfrentar a pandemia, nós vimos aí vários noticiários, né, em jornais, na internet também, a questão da população estar correndo para os supermercados e comprando um número excessivo de mantimentos para garantir a população, né? E aí a gente via vários supermercados desabastecidos. Isso gera um impacto muito grande dentro da indústria, né?
porque elas precisam abastecer, precisa garantir a qualidade dos produtos, precisa garantir a alimentação da população, né? Mas aí elas precisam adotar medidas que irão prevenir essa contaminação. E aí lança-se esses questionamentos, né? Como o controle de qualidade está atuando diante da pandemia e quais são os impactos que eles vêm enfrentando devido à Covid, né? E aí, como resposta a isso, a gente já vê a questão dos surtos, né? Que vem ocasionando aí o fechamento de algumas unidades, como por exemplo a JBS, que é uma indústria reconhecida, né? Que trabalha com qualidade e que teve aí já pelo menos 4 ou 5 unidades com o seu funcionamento interditado devido à contaminação dos seus colaboradores, né? Mesma coisa aconteceu com uma indústria de alimentos, né, localizada na cidade de Gravataí, na região sul do Brasil, uma indústria processadora de massas alimentícias frescas, né, onde apenas 2 funcionários foram identificados, né, após o seu monitoramento, foi detectado que esses funcionários eles estavam contaminados. E aí a gente pode pensar, né, poxa, mas só 2 funcionários. No entanto, a indústria ela trabalha com o seu fluxo de processo muito bem definido. E aí, quanto mais próximo o colaborador está de um outro colaborador, maior o risco de transmissão desse vírus. Então, essas unidades, elas precisam ser interditadas, precisam ser adotadas medidas que garantam a minimização, digamos assim, dessa contaminação, certo? E aí existem outras atitudes, né, por parte da indústria que vêm provocando esse seu fechamento, como é o caso de uma unidade localizada no estado da Paraíba, né, que teve a sua interdição aí por não dar condições adequadas para os seus colaboradores, né, como o noticiário aí informa que os profissionais eles não estavam usando equipamentos de proteção adequadas às normas de higienização. Então, essa indústria ela teve o seu funcionamento interditado, certo? E aí, o que essas indústrias precisam fazer para evitar o seu fechamento, né? Para evitar a contaminação dos seus colaboradores, evitar os surtos e, como consequência disso, ter o seu funcionamento, ter lá o seu processamento contínuo, né? E com isso garantir o abastecimento da população, né? Aí a Anvisa, ela está sempre atenta à intensificação, né, de alguns pontos de melhoria, principalmente relacionados às boas práticas de fabricação, que são medidas que devem ser obedecidas mesmo pelas indústrias de alimentos. No entanto, a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, eles vêm sempre soltando notas com relação à intensificação de alguns pontos, né, que são considerados mais importantes nesse momento atual. E recentemente a Anvisa lançou aí 3 notas técnicas, na realidade 2 sendo revisadas e uma nova para garantir, né, garantir a atuação dentro da indústria, garantir esses pontos de melhoria e de prevenção e cuidados, né? E nessa última nota que a Anvisa liberou aí, ela fala sobre a questão do monitoramento dos colaboradores, né? Intensificar a observação do comportamento dos colaboradores dentro das unidades, se esses colaboradores eles tiveram alguma alteração no seu estado de saúde, então precisa-se que todos sejam observados diariamente, né? Se o colaborador informou que teve alguma mudança na sua saúde, no seu estado de saúde, então imediatamente já afastar esse colaborador, já afastar aquele que trabalha diretamente com ele, né, durante o processo. Então, para garantir que ali vai haver um número mínimo de funcionários contaminados, né? Então, que isso não vai causar nenhum surto e garantir que aquela unidade ela não vai ter o seu funcionamento interditado, tá?
E um dos pontos das boas práticas de fabricação que é muito exigido, né, está relacionada à higiene das mãos, que já é muito cobrado, né, dentro das indústrias, porque eu costumo falar que as nossas mãos, elas são o nosso principal veículo de trabalho. Então, através dela, nós transmitimos mesmo, nós levamos a contaminação de um local para o outro, se a higienização ela não for feita da forma adequada. Então, rotineiramente, as indústrias já adotam treinamentos relacionados à higiene das mãos, né? E agora, com essa... com a Covid, esses treinamentos eles estão sendo intensificados, tanto é que algumas unidades têm reforçado os treinamentos de forma virtual, né, para evitar a aglomeração nas unidades, lembrando sempre aos colaboradores que a higienização ela precisa ser feita da forma adequada, que o sabonete que está sendo utilizado, ele é um sabonete realmente de qualidade, que é aprovado pela vigilância. Precisa lembrar aos colaboradores que não basta passar somente água nas mãos, né? Que a higienização ela tem que ser feita entre dedos, no dorso das mãos, até o pulso, para garantir que realmente a sua mão ela vai ficar limpa da forma adequada e que ela não está sendo transmissora do vírus, né? E aí também intensificar o uso do álcool em gel, e a nota ela deixa bem clara que todos os ambientes em que os colaboradores eles estejam, precisa ter o álcool em gel, o álcool 70, né, para garantir a higienização adequada, para garantir a eliminação do vírus das mãos dos colaboradores, certo? Então, precisa ter disposição de álcool em gel, refeitórios, área de descanso, área de processamento, banheiros. Em todos esses ambientes precisa estar disponível o álcool em gel para fazer a higienização adequada, tá? E aí, um dos maiores impactos que a indústria tem sofrido é com relação ao distanciamento social, né? Que, claro que é uma medida que precisa ser realmente adotada, no entanto, algumas indústrias elas têm sofrido pelo fato de ter que quebrar o seu processo, né? As indústrias de alimentos, elas dependendo do que ela produz, ela tem a necessidade de manter os colaboradores muito próximos um do outro para a realização desse processo, né? Para a elaboração do seu produto, do seu alimento. E isso tem gerado muitas dificuldades dentro das unidades, porque como que vai ser quebrado esse processo? Como que eu vou distanciar os colaboradores, né? No entanto, as indústrias, elas têm se esforçado, elas têm adotado medidas de distanciamento, muitas têm feito a demarcação de pisos para garantir a distância de pelo menos 1 metro entre um colaborador e outro para evitar o máximo de contato desses colaboradores. Outras têm colocado barreiras físicas, né? Também adotando esse distanciamento de pelo menos 1 metro para evitar esse contato. Mas isso tem gerado certa dificuldade para as indústrias. Não é fácil quebrar o processo para manter esse distanciamento, mas é necessário, né? Um outro ponto que necessita de atenção é a questão da higienização das superfícies e maquinários, né? Nós sabemos que o vírus ele permanece em algumas superfícies por 1 hora, por 2 horas, por 24 horas, por 72 horas. Então, as indústrias elas já precisam obedecer, né, a norma de que antes de iniciar o processamento e após finalizar todos os maquinários e superfícies, elas devem ser higienizadas, até para ter um controle maior com relação a pragas urbanas, né, que não são permitidas dentro das indústrias, por isso que precisa ter esse processo de higienização das superfícies, e agora isso precisa ser intensificado, né? Então, não somente maquinários e superfícies, mas também corrimãos que possam existir dentro da indústria, lembrar de sempre fazer a higienização adequada e lembrando de usar os
os produtos adequados, certo? Para garantir essa eliminação. Uma outra coisa que precisa ser reforçada é com relação ao asseio pessoal. Então, reforçar os colaboradores a importância de fazer o uso de roupas limpas, da forma adequada, uniforme, né, de trabalho, sempre limpo para evitar a contaminação. Lembrar sempre aos funcionários que esses uniformes, eles devem ser usados somente na área de processo. Então, nada de sair do trabalho fazendo uso do vestimento, ou então sair de casa para o trabalho já usando o seu fardamento. Isso não é permitido. E com isso nós conseguimos também minimizar essa contaminação, certo? E aí lembrá-los também, reforçar a questão da higiene pessoal para evitar a disseminação dessa contaminação, né, do vírus, e assim evitar também questões de surtos, tá? Uma outra dificuldade que as indústrias vêm enfrentando e que precisa ser intensificada é a questão do recebimento de matérias-primas e materiais de embalagem. Por quê, gente? Geralmente, esse recebimento é feito por um setor definido, tá? O almoxarifado geralmente é responsável por fazer o recebimento de toda a matéria-prima e todo o material de embalagem. E aí o controle de qualidade vai lá, né, para verificar se aquele produto está realmente conforme, coletar uma amostra para fazer as análises e aí fazer a liberação para o uso. No entanto, as pessoas que são responsáveis pelo setor do almoxarifado agora, por exemplo, elas precisam se desdobrar muito mais nas suas funções. Por quê? Precisa garantir que aquela matéria-prima e aquele material de embalagem que está chegando na unidade, ele não está vindo contaminado. Ou se veio, mas aí precisa fazer toda a higienização daquele material externo, então fazer uso do álcool em gel, de outros produtos sanitizantes que são aprovados, lógico, né, que vão garantir a higienização adequada, a eliminação do vírus. E esses ambientes também precisam ser dotados de um local para que esses funcionários eles façam a higienização também adequada deles, né, para garantir que eles não irão se contaminar. Então, isso demanda também muito tempo. E aí, devido a isso, né, esses produtos, eles têm demorado um pouco mais para chegar até o controle de qualidade, para a liberação. Eles têm demorado um pouco mais a ser liberado, óbvio, para ir para o processamento. E isso gera algumas preocupações que lá na frente vamos falar sobre. Uma outra questão é em relação aos motoristas que estão levando esses produtos até a unidade, né? Como será que está a saúde desse motorista? Quem faz o controle dessa saúde? Então, as pessoas da unidade que estão recebendo esse produto, eles precisam ter esse cuidado maior de não ter contato direto com os motoristas. O caminhão, o veículo que está levando esses materiais, será que ele passou por uma inspeção? Será que esse caminhão ele não está contaminado? A sua superfície não tem o vírus e aí esse vírus não está sendo passado para o material que vai ser descarregado na minha unidade? Então, precisa-se ter esse cuidado maior, precisa intensificar o treinamento com o pessoal desses setores para fazer a higienização desses materiais, para não ter contato com o motorista, para verificar também se o caminhão que está recebendo, de repente o caminhão chegou lá, o veículo chegou lá com o material e de cara você já viu que aquele caminhão ele não passou por uma inspeção, né? Então, identificar isso, já comunicar às pessoas que podem tomar medidas preventivas com relação a qualquer outro tipo de contaminação também que possa chegar dentro da indústria, tá? A Anvisa, ela deixa claro também, né, que as indústrias, elas deem preferência a reuniões remotas, né, que essas reuniões aconteçam de forma virtual. Geralmente,
os setores, eles têm a necessidade de fazer reuniões mensais, algumas até semanais com seus colaboradores para mostrar como estão sendo os resultados obtidos de cada setor, né? Até com relação a questões de boas práticas. E aí é preferível que nesse momento essas reuniões elas aconteçam de forma virtual, até para evitar a aglomeração de funcionários no mesmo ambiente, né? E se essa reunião não houver condições de ser feita de forma virtual, né? Se um colaborador tiver, por exemplo, que viajar para uma outra unidade. Então, que esse colaborador, ao retornar, passe no setor da saúde, né? Faça lá o seu monitoramento, indique como foi a viagem, se ele sentiu alguma coisa após o recesso, né? E aí, para ter esse controle, se precisar o colaborador ser afastado, então que seja afastado para garantir que ele não está sendo um transmissor, né, da Covid. Em relação ao uso de máscaras e luvas, a nota técnica que a Anvisa, a última que ela soltou uma específica, né, para esses dois EPIs, e ela deixa claro nessa nota que o uso de máscara ele não é obrigatório dentro da indústria de alimentos, não é obrigatório pela vigilância, tá? A vigilância sanitária ela não obriga o uso. No entanto, a gente sabe que os órgãos aí governamentais, né, eles têm feito esse apelo, né, têm exigido que a população faça uso para evitar a contaminação, né, a sua contaminação e a contaminação do próximo. E em relação ao uso das luvas, ele também é facultativo, não é obrigatório dentro da indústria. E é obrigatório, desde que a atividade que o colaborador vá desenvolver, ela tenha necessidade de fazer uso desse EPI, tá? E com relação ao uso rotineiro, né? Não se faz necessário. A gente vê aí, até mesmo no meio das ruas, algumas pessoas fazendo uso de luva, né? Achando que está se precavendo aí, está se prevenindo da contaminação. No entanto, se eu não faço a higienização adequada das minhas mãos e faço uso das luvas, eu não estou me protegendo, eu estou somente utilizando mais um EPI, certo? Então, fez o uso de luvas, precisa fazer a higienização adequada das mãos e precisa fazer também o uso do álcool em gel, no caso de estar sempre usando a luva como proteção, certo? E aí, o que fazer, né, para evitar esses casos dentro das indústrias? O que as indústrias precisam fazer? O que elas andam fazendo para evitar esses surtos, para evitar que as suas unidades sejam interditadas, né, para garantir o abastecimento da população? Como eu falei anteriormente, muitas medidas vêm sendo tomadas, né, como no caso da demarcação dos pisos. Nós temos aí o exemplo de uma unidade no ambiente fabril, onde foi instalado barreiras físicas entre os colaboradores, né? E isso também, além das barreiras físicas, o distanciamento desses colaboradores, né? Então, fez primeiro o distanciamento, depois instalou essa barreira física como uma medida preventiva, né? Restaurantes também, ter o cuidado de não deixar os colaboradores muito próximos, inclusive algumas indústrias elas têm adotado medidas de fazer divisões de turnos, né? Tem indústrias que trabalhavam somente durante o dia, agora trabalha dia e noite para reduzir o número de funcionários dentro da unidade. E essas divisões elas têm acontecido também nos refeitórios, né? Para evitar o máximo de aglomerações nesses ambientes, né? Inclusive, uma medida que é importante também de ser tomada dentro do refeitório é a adoção de pessoas certas para fazer para servir os colaboradores, né, e não permitir que cada colaborador sirva o seu prato e evitar que cada um vá utilizando aquele mesmo utensílio, né? Como no caso de conchas, todos os colaboradores pegando na mesma concha, sem fazer a higienização. Então, adotar que um funcionário específico do refeitório, claro, fique fazendo esse serviço.
certo? Algumas outras unidades, elas têm adotado outras formas de prevenção, né? Como, por exemplo, aí na foto, uma unidade aí, ela tendo o controle da contaminação do ar, né? E aí outras já adotam o uso de lâmpadas, né, adequadas para fazer a identificação dessa contaminação. Então, são medidas que as indústrias, elas têm procurado adotar para garantir, né, a saúde dos colaboradores, a saúde do ambiente, a qualidade dos alimentos, né? E mais uma vez, prevenir a indústria de surtos, né? Prevenir o funcionamento da indústria, manter o funcionamento dessa indústria da forma adequada, garantindo o abastecimento de todos, né? A terceira nota técnica, eu havia falado que a Anvisa ela lançou 3, né? 2 eram de revisões já, e a terceira é uma nota nova, onde ela fala sobre a questão dos deliveries, né? Os cuidados que precisamos ter ao receber alimentos dos deliveries. E aí eu resolvi abordar isso aqui também, porque algumas unidades menores de processamento, né? Não tem o refeitório dentro da indústria. E aí o que acontece? Contratam uma empresa, né, terceirizada, e aí, conforme vai liberando as turmas para o seu horário de almoço, essas refeições vão chegando. Então, essas indústrias, elas precisam ter esse cuidado também. Teve todo o cuidado dentro do processamento, né, com o asseio pessoal, com a saúde dos colaboradores, lembrar de ter esse cuidado também ao fazer o recebimento desses alimentos. Então, ter o mínimo de contato com as pessoas que estão fazendo a entrega, lembrar de fazer a higienização adequada das embalagens desses alimentos, né, com o mesmo objetivo, evitar ao máximo a contaminação, certo? E aí, com relação às dificuldades, né, que as indústrias têm enfrentado, até coloquei aí um apelo que foi feito pela os órgãos governamentais, né, da China, devido ao medo da nova onda do Covid-19. Então, medo que as indústrias elas tenham lá mais surtos e tenham o seu funcionamento interditado, né? Isso acabe gerando desabastecimento da população. E a gente precisa estar muito atento a isso, né? Por isso que é tão importante adotar essas medidas, reforçar essas medidas, porque as indústrias de alimentos, elas são caracterizadas como serviços essenciais, né? Elas são realmente essenciais para manter a nossa alimentação em dia. Nós precisamos de alimentos, precisamos nos nutrir, para reforçar até a nossa saúde, a nossa imunidade, né? Consumir todo tipo de alimento, e aí precisa se ter realmente esses cuidados, precisa reforçar essas boas práticas, precisa que a população ela se incomode mesmo e comece a fazer a coisa correta para evitar ao máximo novos surtos, para evitar que esses números de pessoas contaminadas continuem a crescer, né? E a indústria, ela tem se desdobrado, digamos assim, para adotar todas essas medidas, né? E aí a gente já consegue ver em alguns locais, em algumas regiões, a dificuldade de fazer entrega de matéria-prima, de material de embalagem, de produtos acabados, de fazer o abastecimento em redes de supermercados, né, devido a essas dificuldades que os colaboradores da indústria, eles vêm enfrentando, como eu falei anteriormente, né, o setor de recebimento de matérias-primas, eles têm gasto um tempo absurdo fazendo a higienização de todo. Imaginem, uma indústria de grande porte recebe aí por dia quantos veículos carregados de matérias-primas diversos, de materiais de embalagens diversos, e um setor que tem aí 5, 10, 15 funcionários fazer a higienização de tudo que chega. Então, isso tem gerado um impacto muito grande dentro da indústria, né? Isso demanda muito tempo até higienizar todo esse material, até esse material ser avaliado pela qualidade, ser liberado e ser enviado para o processo, né? Então,
é realmente preocupante, é dificultoso, mas graças a Deus, várias unidades, várias indústrias, elas têm se comprometido e têm conseguido dar conta dessa dificuldade, né? Enfrentar essa dificuldade e obter êxito. A mesma coisa está relacionada à quantidade de produtos que estão sendo elaborados, né? Ora, se eu tenho dificuldade em receber o meu material, se esse material ele demora a chegar no meu processo, claro que eu vou ter uma produção muito menor. E isso pode me gerar prejuízos, pode gerar muitos prejuízos, né? Eu posso ter uma quantidade inferior de produção, então essa produção ela vai chegar numa quantidade também inferior nos supermercados. E precisa realmente ter esse cuidado, ter essa preocupação e adotar essas medidas, certo? Então, que nós, né, possamos nos comprometer cada vez mais em ajudar como puder. Dentro da indústria, talvez as pessoas que estejam de fora tenham certa dificuldade em ajudar, mas que possamos ajudar o nosso vizinho, o nosso familiar, né, que não dá tanta atenção a, a essa pandemia, então que possamos conscientizar do quão grave dos impactos, dos prejuízos que ela vem trazendo e que pode trazer ainda mais, né? E que juntos possamos aí trabalhar e atuar da melhor forma para tentar combater ao máximo, né? Esse vírus, né? Essa pandemia, tentar reduzir o máximo o número de contaminantes e de prejuízos que eles vêm provocando, né? Em todos os setores, na economia, né? Em tudo. Então, era isso, né? Que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro, né, tudo, tenha ficado claro a atuação da qualidade, as dificuldades que vêm sendo enfrentadas e, principalmente, né, a atuação das indústrias, né, a preocupação das indústrias em si, em ter esse controle, em ter esse cuidado, em manter a produção em dia para abastecer a todos, né. Então, qualquer dúvida relacionada à palestra, pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição, tá? Meu e-mail está aí disponível. E eu só tenho a agradecer, né, pela atenção de vocês, claro. Agradecer mais uma vez à comissão organizadora pelo convite, né, em fazer parte desse evento. Minha gente, o evento está maravilhoso. Teremos aí uma gama de informações, de palestras com profissionais qualificados, com pessoas realmente capacitadas. Então, vamos assistir todas e vamos juntos contribuir, né, para todas as melhorias aí em todos os setores. E é isso. Muito obrigada. Tenham um bom evento, tá?